Hoje, a gente vai mergulhar na história de um filme de 1915 que, até hoje, é uma das obras mais importantes e, ao mesmo tempo, mais controversas de todas. Um filme que, mais de um século depois, ainda nos faz encarar de frente o poder e a responsabilidade que a arte tem. E é aqui que mora o grande paradoxo de O Nascimento de uma Nação. Ele é, ao mesmo tempo, aplaudido pelo brilhantismo técnico, que praticamente definiu a linguagem do cinema como a gente conhece, e também condenado pela sua ideologia tóxica, que glorificou o ódio. Para a gente conseguir entender o impacto gigantesco desse filme, o jeito é olhar para essas duas identidades, que são totalmente opostas, mas que vivem na mesma obra. Vamos começar pela parte da inovação, da arte dele. Olha, antes desse filme, longas-metragens com uma história do começo ao fim eram bem raros, sabe? Eram vistos como um risco comercial enorme. A ideia de que o público ficaria sentado por, sei lá, mais de uma hora vendo uma única história parecia loucura. Mas aí veio Griffith e provou que todo mundo estava errado. Mas atenção, é muito importante dizer uma coisa. Griffith não inventou todas essas técnicas do nada. O que ele fez, e que foi simplesmente revolucionário, foi organizar tudo isso numa escala que ninguém nunca tinha visto. Ele, na prática, criou a gramática do cinema moderno, que é usada até hoje. E o mais fascinante de olhar para essa lista é ver como esses elementos se combinaram. O uso de close-ups para mostrar emoção no rosto dos atores, a edição paralela que ficava cortando entre duas cenas para criar um suspense, tudo isso junto criou uma experiência emocional contínua para o público, uma coisa que ninguém nunca tinha vivido dentro de um cinema. E é exatamente aqui que a história vira. Essa nova linguagem do cinema, super poderosa, era uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, podia ser usada para contar qualquer tipo de história. O que nos leva direto para o outro lado, o lado sombrio do legado desse filme. Pois é, o conteúdo extremamente problemático do filme não pode ser separado das suas conquistas técnicas. A mesma arte que encantou o público foi usada para promover uma mensagem de supremacia branca. Para começar, muitos dos personagens negros do filme foram interpretados por atores brancos usando blackface. E isso não era só uma questão de elenco, não. Era uma peça central da representação racista, transformando personagens negros em caricaturas grotescas desumanizadas. Então, o ponto crucial é este. A história do filme não é apenas um drama. É um ato de manipulação ideológica, na cara dura. Ele reescreve a história dos Estados Unidos para servir a uma agenda racista e apresenta uma mentira perigosíssima como se fosse uma verdade épica. E o clímax do filme, o final? Bom, ali não resta a menor dúvida sobre a mensagem. A Ku Klux Klan é mostrada sem rodeios como a heroína da história, cavalgando para salvar a nação da suposta desordem que teria sido causada pela libertação dos negros. E o pior é que o impacto desse filme não ficou só na tela. Ele vazou para a sociedade, e os efeitos foram bem reais, bem destrutivos, e ecoaram por décadas. E essa linha do tempo ilustra de forma brilhante como essa obra de arte se tornou uma ferramenta ativa para um grupo de ódio. O fato de ter sido exibido na Casa Branca deu a ele uma legitimidade perigosa. E o sucesso de bilheteria ajudou a ressuscitar a KKK, que estava em declínio, transformando-a numa força política poderosa de novo. E então, como a gente lida com esses dois legados hoje em dia? Como uma obra pode ser ao mesmo tempo fundamental para a história da arte e fundamentalmente imoral? É aí que a gente encontra o lugar dele hoje. Atualmente, o filme é estudado em escolas de cinema não apenas como um marco técnico, mas como um grande alerta. É uma obra que não pode ser vista sem uma mediação histórica, sem entender o contexto do seu racismo e o dano que causou. É impossível separar a arte da mensagem. Pelo contrário, elas devem ser estudadas juntas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. O Nascimento de uma Nação nos força a questionar a própria natureza da arte e sua responsabilidade. Ele serve como um lembrete permanente de que as histórias que contamos têm um poder imenso. O poder de inspirar, mas também o poder de destruir.